Oi pessoal, tudo bem? Aqui Ricardo Cury e hoje eu quero falar sobre uma coisa que a gente ouve muito, na verdade, né? Que é a questão de que Deus criou tudo. Tudo é criação de Deus. E por que isso é tão errado, né? Bom, primeiro que a gente tem que pensar numa coisa muito importante. Quem estava lá para ver isso? Como é que você sabe disso? Né? Não existe como alguém que afirma que Deus criou tudo comprovar isso de forma empírica, de forma científica. Né? Foi uma proposição que na época que ela foi criada serviu para explicar algo inexplicável, que é, inclusive, inexplicável até hoje, porque quanto mais a gente tenta descobrir sobre o universo, mais a gente descobre que a gente não sabe nada, que a gente está, cada vez, nossa importância em relação à quantidade de elementos que existem no universo é nada. Nós somos um grão de areia no meio do deserto, né? Menos que isso, nós somos um nadinha, um risquinho num grão de areia no meio do deserto. Né? Nós não somos nada em termos de assim, a vastidão de coisas que existem no universo. Né? E já que a gente está falando de universo, né, a gente tem que pensar também que quando a gente começa a olhar para as estrelas, quando a gente começa a usar os equipamentos que a humanidade criou para olhar para o universo, a gente começa a ver também que nem tudo está criado ainda, que as coisas estão sendo criadas ao longo da existência. Enquanto nós estamos aqui, existem estrelas se formando, existem planetas se formando, existem estrelas explodindo, existem planetas se desintegrando, né? Existem colisões de planetas, colisões de estrelas, né? Então existe uma grande quantidade de matéria em movimento o tempo inteiro, formando novos elementos, formando novos astros, né? E a gente percebe então o quê? Que na verdade Deus não criou tudo, as coisas estão em movimento constante, Deus não criou a estrela que isso vai surgir amanhã, né? Então é importante sempre a gente começar a questionar essas questões que muita gente leva assim de boa, né? Ah, Deus criou tudo, foi Deus que criou o universo, Deus que criou tudo. Mas espera aí, porque se Deus criou tudo e descansou no sétimo dia, né, como é que pode que as coisas estão em formação até hoje? Né? Então, não, Deus não criou tudo. Não existe nada que explique a criação. Ninguém sabe ainda, porque é muito difícil de entender como que o universo surgiu. O que a gente sabe é que tudo surgiu de um ponto único, né? Foi uma explosão, então começou a surgir os elementos. Mas a gente só consegue contabilizar até aquele momento ali. Antes daquilo ali, o que aconteceu, o que tinha, é muito difícil de se entender. E não dá para se cair no default, né, no padrão, de dizer, não, então foi Deus. Não, peraí. Né? Se depois daqueles segundos ali de explosão, tudo que surgiu depois não teve envolvimento algum de Deus, não existe necessidade de intervenção divina em nada, nem no que a gente vê em toda a nossa história humana, né? Por que haveria uma intervenção divina antes? Né? Não existe motivo para se supor que isso tenha ocorrido. Né? Então, é importante a gente questionar cada uma dessas coisas que as pessoas religiosas tentam colocar como algo natural, por causa que daqui a pouco isso vai começar a aparecer em livros de escola, sabe? E aí as pessoas vão estar tendo essa informação completamente errada sobre como o universo se formou, como a existência da humanidade surgiu, e a gente passa a ter então um bando de burro, né, que não consegue entender ciência, não consegue questionar as coisas por causa que são ensinados de forma incorreta. E essa é a minha maior preocupação. Né? Quanto menos
conhecimento as pessoas têm, mais fácil elas são de serem dominadas. E isso é uma coisa muito importante a gente levar em consideração, ainda mais nos tempos de hoje, onde tem tanta gente com tanto dinheiro e tanta gente com tão pouco dinheiro. A desigualdade nunca foi tão grande. Então essa desigualdade imensa que a gente percebe também é importante para a gente se dar por conta que a gente precisa poder ter conhecimento, que quando tentam nos tirar o conhecimento, essas entidades que justamente tentam tirar o conhecimento, disseminando esse tipo de ideia, são as entidades que querem te manter na escuridão do conhecimento para poder usurpar da tua ignorância, para poder te usufruir da tua ignorância, te dando explicações que há 2000 anos atrás se usava porque ninguém entendia sobre astros, sobre planetas, sobre galáxias, mas hoje nós temos todo esse conhecimento e esse tipo de resposta já não é mais plausível, já não é mais aceitável e deveria de ser constantemente questionada. Então, quando alguém chega e fala, mas eu acredito em Deus, tem que perguntar, mas tu acredita em como, assim, né? Um Deus que criou tudo, como é que ele criou as coisas? Né? Então a gente começa a questionar, como é que é isso aí? Porque afinal de contas, as estrelas não se formam agora. Então, é isso, pessoal, é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês, esse pequeno raciocínio que eu vi até, eu acho que num post do Facebook, alguém comentou, né? Mas eu acho muito interessante essas pequenas reflexões que fazem assim, algo que é tão profundo para certas pessoas se desmanchar assim, em um segundo, no momento que você percebe que as coisas estão se formando ainda, e ainda vão se formar, tem muita coisa acontecendo no universo que está por acontecer, né? Então, essa falácia de que Deus criou tudo, aí vai por água abaixo em segundos, é só pensar um pouquinho, né? E quanto mais dessas crenças religiosas existem por aí que tem a mesma substância, a mesma sustentabilidade, ou seja, nenhuma, né? E que são seguidas por muitas pessoas baseadas em absolutamente nada, né? Então, vale a pena sempre questionar, né, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.